Este é o software Modelos. Ele foi criado pela equipe do professor Dr. Vitor Duarte Teodoro, da Universidade Nova de Lisboa. Ele é gratuito e encontrado na internet. Ele consiste em descrever os modelos físicos por meio de animações, gráficos e tabelas, utilizando equações matemáticas. O software Modelos ele pode ser usado por professores, alunos de ensino médio, universitários. É apenas necessário que o usuário utilize equações matemáticas para descrever o movimento, o fenômeno físico, e não necessita de nenhuma linguagem de codificação. Então, eu estarei fazendo um exemplo aqui de uma simulação. Ao longo, eu estarei mostrando como utilizar estes ícones aqui para fazer essa simulação. Então, nós temos um probleminha aqui, nas notas, que diz o seguinte: um automóvel parte do repouso com uma velocidade de 25 metros por segundo e após 5 segundos outro automóvel parte do mesmo ponto com uma velocidade de 50 metros por segundo. Qual é a posição e o instante de encontro dos automóveis? Então, nós sabemos que a descrição dos movimentos retilíneos uniformes, o MRU, que é o exemplo deste exercício, é feita por meio de uma expressão matemática que descreve a posição de um móvel em função do tempo. E essa expressão matemática é esta daqui, x igual a x0 mais v vezes t. Sendo x0 a posição inicial do corpo em relação ao referencial. Então, nós partiremos desta expressão que descreve este fenômeno de MRU para descrever o nosso modelo matemático. Como o x0 ele representa a posição inicial e os dois automóveis estão na mesma posição, que é a posição de repouso, eu não preciso descrevê-la aqui no modelo matemático, que não vai influenciar na nossa simulação, elas estarão no mesmo ponto. Então, eu vou chamar de x0 a primeira partícula, que são dois automóveis. Será igual à própria velocidade desta partícula, que eu vou chamar de v0, vezes o tempo. Para fazer o vezes, é só dar um espaçamento no teclado do computador. É bem simples. Chamarei a segunda partícula de x1 igual a velocidade de 1 vezes o tempo. Só que este tempo é 5 segundos após o primeiro automóvel se locomover. Então, eu preciso descrever aqui. É uma condição do nosso exercício. Então, o tempo será menos 5 segundos. Ele vai partir após 5 segundos. No entanto, ainda precisamos descrever outras condições, que são o ponto de encontro e o instante, que é o que está pedindo no nosso exercício, a posição e o instante de encontro dos automóveis. Esse ponto de encontro eu vou chamar de x2, que será igual a esta condição, em que um automóvel parte no certo instante, e após 5 segundos o outro automóvel, o x1, vai partir. Então, é uma condição do exercício, e nós temos aqui estes ícones dentro do modelo, dentro do ícone do modelo, nós temos essas ferramentas aqui que auxiliam para escrever o modelo matemático. Como nós temos uma condição, então vou clicar aqui na condição, que será 0 quando e for menor que 5, que é onde o primeiro automóvel vai partir. E x1 quando o tempo for maior ou igual a 5. Ele estará partindo 5 segundos após. Então, está pronto o nosso modelo matemático. Agora, nós precisamos determinar outras variáveis para a nossa simulação. Então, vamos vir aqui na variável independente. Ou seja, aqui nós vamos delimitar o tempo de movimento de cada partícula. Quantos segundos após a variação do tempo para descrever a nossa simulação, a nossa animaçãozinha. Então, esse passo aqui, que é a variação do tempo, eu vou colocar de 0,05. 0,05. Ou seja, a cada 0,05 segundos o nosso carrinho vai estar se movimentando. Esses valores aqui são opcionais, cada um faz conforme achar melhor. E aqui eu vou colocar 13 segundos. Esse máximo aqui é o valor em que
será descrito a animaçãozinha. Então, vai durar 13 segundos a nossa simulação. Também é um valor opcional, cada um determina como achar melhor. O problema é que se colocar um valor muito alto, 30 segundos, 50 segundos, como estava antes, corre-se o risco de não ver toda a simulação, porque vamos colocar aqui carrinhos andando, então ele vai passar aqui e não vamos conseguir ver todo o seu movimento. Então, são valores que a gente pode ir manipulando. Agora, nós vamos vir aqui nos parâmetros. Aqui nos parâmetros, nós encontramos as nossas variáveis. O próprio software ele já determina quais são os parâmetros dentro do nosso modelo matemático aqui. Então, o V0 é a primeira partícula, o primeiro automóvel, e nós sabemos que ele tem uma velocidade de 25 metros por segundo. O V1 é a nossa segunda partícula e sabemos que ele tem uma velocidade de 50 metros por segundo, conforme descrito no nosso exercício. Agora, nós precisamos inserir as partículas, mas antes disso, nós temos uma opção de inserir um fundo aqui. Colocar uma imagem qualquer. Você pode pegar, baixar imagens da internet tranquilamente e colocar aqui. Esse fundo é como se fosse um cenário. Então, é opcional para cada um. Eu vou colocar só para exemplificar. Então, fundo, inserir. E aqui já vai abrir as suas pastinhas dos seus arquivos. Inserir uma imagem. Ela já está aqui. Ela pode ficar centralizada ou esticada. Então agora nós vamos inserir as nossas partículas. Então, vamos nos objetos, inserir partícula. Vou colocar aqui. Escolher um espaço, porque temos duas partículas. Deixar ela centralizada. E uma bolinha. Nós estamos falando de automóvel. O software ele tem algumas imagens que podem ser substituídas. Essas imagens aqui também podem ser baixadas na internet e podemos substituir por imagens da internet. Aqui nós temos várias opções de veículo, dinossauro, cachorrinho, bolas, várias coisas. Vamos colocar então um automóvel. Essa partícula aqui eu vou determinar que ela será a primeira. Então, ela vai descrever o movimento na horizontal e na vertical. Neste caso, nós temos um movimento na horizontal e ela é a nossa partícula x0. Na horizontal, na vertical, ela não tem nenhum movimento, então é zero. Como nós temos dois objetos, então vamos de novo em objetos, inserir partícula e vamos colocar aqui. Tomando cuidado para deixar elas bem centralizadas. Então, aqui, de novo, mesmo caso, colocar um automóvel. Essa partícula, ela também tem movimento somente na horizontal e ela é a nossa segunda partícula. Então, ela será x2. Por que x2 e não x1? Porque o x2 ele descreve o ponto de encontro e ele já está com essas condições. Então, essa partícula ela vai sair após 5 segundos. Então, aqui já entra essa equação do x1. Esse modelo matemático aqui, o x2, será a partícula x2, que descreve essa condição. Aqui, 0. E agora, vamos determinar a nossa tabela e o nosso gráfico. Então, como queremos saber a posição de encontro e o instante, nós temos uma tabela que descreve o tempo, o x0, que é a primeira partícula, e vamos colocar aqui x2, que é o ponto de encontro. Vou colocar outra cor, para ficar mais visível. E no gráfico, nós temos o tempo em função do x0, que é a primeira partícula, e o x2, que é a segunda partícula. Vou colocar outra cor aqui. Feito isto, nós vamos vir aqui no cantinho da tela, no Play, e vamos acionar
e a partir de então será feita a simulação. Então, o automóvel parte com velocidade de 25 metros por segundo e após 5 segundos o outro automóvel vai partir com a velocidade de 50 metros por segundo. Então, aqui está a animaçãozinha e nós vamos observar na tabela e no gráfico qual será então a posição e o instante de encontro das duas partículas. Então, vamos olhar aqui no gráfico, na tabela. Qual será o ponto de encontro? O ponto de encontro será 250 metros e após 10 segundos. Nós também podemos observar esses valores aqui no nosso gráfico. Podemos esticar aqui e observar que se encontra aproximadamente aqui. Entre 10 segundos e 250 metros. Então, aqui no Research a gente volta à origem. Já resolvemos o exercício. Então, era isso. Nós podemos também guardar essa simulação, salvar. Então, guardar como? Daí coloca a descrição da simulação, gravar. É isso. E vai ficar salvo nessa pastinha dos arquivos a partir do momento que precisa parar e não conseguiu fazer as coisas ou quer voltar e mudar alguns valores. Então, sempre vai estar ali salvo essa simulação. Então, era isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.